Esta é a Arcai. Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Tertuliano e para nos falar sobre ela temos o prazer de receber o nosso convidado, Alessandro Beccari, professor de língua latina da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis e pesquisador do Centro de Documentação e Historiografia Linguística, o CEDOC, do Departamento de Linguística da USP. Eu sou Beatriz de Pauli e junto comigo para esta entrevista está Fernanda Pio, e na produção, Flávia Amaral e Lorena Ferreira. Alessandro, seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Arcai. Muito obrigado, Beatriz. Eu agradeço o convite, né? E espero poder falar um pouquinho a respeito de Tertuliano. Nós que agradecemos. Mas antes de nós falarmos sobre Tertuliano, eu queria te perguntar sobre a sua carreira, sobre o seu percurso acadêmico. Você tem experiência acadêmica em inglês, português e latim, mas o que foi que atraiu você para o latim e para os estudos clássicos? Olha, é uma história um pouco antiga, né? Eu vou tentar lembrar. Tem um pouco a ver com a formação clássica do meu pai. Meu pai foi seminarista franciscano, né? Por muitos anos, na época em que o latim era... Na época eles tinham 10 horas por semana de latim no seminário. Então ele acabava falando, assim, às vezes frases latinas, né? Sei lá, quando a gente fazia alguma oração em latim ou citava texto, porque ele tinha estudado muito na época, ele tinha feito o clássico, inclusive, né? Na época existia o ensino médio clássico e o ensino médio científico, chamado na época. Então, meu pai, ele falava muito sobre latim e ele tinha esse entusiasmo com a língua latina e tal. E aí eu acho que despertou um pouco a minha curiosidade para estudar latim, né? Além disso, eu comecei também a dar uma olhadinha em grego, depois eu vivi nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos há um tempo e eu percebi que lá, né, a cultura, assim, né, clássica, os estudos clássicos, as línguas clássicas eram muito valorizadas. Eu cheguei até a estudar um pouquinho, fiz uma parte do ensino médio lá e comecei a universidade. E na universidade eu tive contato bastante com obras, né? Porque as bibliotecas, como a gente sabe, as bibliotecas das universidades americanas são bem sortidas, eram grandes bibliotecas, imagina 30 anos atrás, né? Então eu acabava ficando muito na biblioteca. Mesmo a biblioteca da minha cidade, onde eu fiz o ensino médio, né? Tinha, assim, muita coisa, era uma biblioteca muito bem equipada, né? E aí eu tive acesso a muitas traduções, a muitos textos, né? Conhecia ler Classical Library, toda essa riqueza, né, intelectual que tivemos aí a oportunidade. Então, acho que foi a partir desse contato, né? Assim, aí depois eu voltei ao Brasil nos anos 90 e me interessei pelo curso de letras, cursei letras na UFPR, mestrado e doutorado também, né? Depois eu descobri que existia linguística, além de literatura, né? Quando a gente vai fazer o curso, a gente acha que literatura, pelo menos na minha época. Eu sabia das línguas clássicas já, obviamente, né? Aí depois eu comecei a trabalhar um pouco com linguística também, historiografia linguística, e atualmente é isso que eu faço. Uhum. É mais ou menos por aí. Alessandro, você é professor do mestrado profissional da Unesp de Assis. Você poderia contar um pouco de como esse programa se diferencia de mestrado stricto sensu e se há disciplinas de estudos clássicos no programa? O mestrado profissional trabalha com profissionais, né, professores e professoras da rede pública de ensino. O objetivo é levar, né, os conhecimentos científicos, digamos assim, por exemplo, da linguística, da literatura, né, do contexto acadêmico para a prática de ensino, né? Então, o professor, a professora desenvolve, por exemplo, atividades de intervenção em sala de aula, com base nas pesquisas e nas disciplinas que ele cursa nesse programa, né, programa de pós-graduação. Então, é um programa que está muito difundido no Brasil e tem um alto impacto na formação, né, desses professores da rede pública. Então, é um programa muito impactante, muito importante. Dou aula, inclusive, de historiografia linguística, né, tem uma disciplina optativa. Na historiografia linguística, eu tenho a oportunidade de mostrar que a gramática tradicional, por exemplo, ela tem uma história de 2.500 anos, né, que a gente pode falar sobre sofistas, falar sobre Platão, falar sobre Aristóteles e fazer correlações, né, de textos que foram escritos aí originalmente em grego, por exemplo, com uma gramática atual, né, que tem, por exemplo, um aporte da linguística, que tem aportes, né, que a gente tem visto ultimamente dos anos 2000 para cá, gramáticas com alto aporte da linguística, né, por exemplo, posso mencionar o Castilho, a gramática do Castilho, português brasileiro, pode mencionar outras gramáticas que têm surgido, né, ultimamente. Então, a tradição gramatical
que é com isso que eu trabalho, ela remonta pelo menos até a Grécia Antiga aqui no Ocidente, né? Então, não há nada assim que, digamos, me impeça de trabalhar com questões dos clássicos, né, nesse mestrado profissional. Muito pelo contrário, né? A Maria Helena Moura Neves, por exemplo, ela escreve muito sobre gramática e começa como uma professora de grego. Ela é uma professora de grego, ela tem formação em estudos clássicos, né? Então, eu até recomendo os livros dela para quem tiver alguma dúvida com relação a como que estudos clássicos e a prática de sala de aula do professor de língua portuguesa tem correlação, né? Esse eu falei muito rapidamente, mas tentei fazer aí uma ligação. Perfeito, Alessandro. Mas, então, você mencionou essa questão da linguística, né, como uma área que a gente acaba descobrindo muitas vezes só na graduação, né? Então, você podia contar um pouco para a gente sobre o seu trabalho atual de pós-doutorado que você está realizando no Centro de Documentação Histórica e Linguística, né, o CEDOC, lá na USP, né? Como é esse tipo de pesquisa? Como é que funciona? Olha, dentro da historiografia linguística existem várias possibilidades de pesquisa, né? Por exemplo, nós temos colegas que trabalham com história do ensino da língua portuguesa no Brasil. Então, principalmente no século XX e início do século XXI. Né? Então, existe, por exemplo, essa possibilidade. Eu conheço colegas que trabalham com materiais didáticos de espanhol, né? Historiografia do material didático de espanhola, documentação pública, digamos assim, né? A respeito do ensino, né? A legislação. Tem pessoas que estudam cartilhas, né? Então, tem vários objetos, digamos assim, de pesquisa possíveis para quem desenvolve pesquisa em historiografia linguística. E, obviamente, né, os estudos linguísticos anteriores ao século XX também pode ser objeto de pesquisa, né? No meu caso, o estudo do segmento do tempo, que é imediatamente anterior às gramáticas vernaculares. A gente sabe que a primeira gramática vernacular é provavelmente uma das primeiras, ou pelo menos a mais impactante, é a do Antônio de Nebrija, né? No final do século XV. Eu estudo uma produção intermediária entre o final da Idade Média e o começo ali do Renascimento, né? Então, século XIII, XIV, XV, basicamente, né? E, por exemplo, no doutorado eu traduzi a gramática especulativa do Tomás de Erfurt, que é considerado um dos trabalhos mais representativos do movimento modista, né, das gramáticas especulativas. Atualmente eu estou trabalhando com um manuscrito chamado Notabilia Alcobacense, que é um tratado gramatical sobre latim, sobre sintaxe latina, sobre questões que seriam pertinentes para estudantes avançados de língua latina, né? Então, inclusive é um material em que há uma confluência, digamos assim, entre uma tradição de gramáticas de paráfrase, em que se parafraseiam construções de língua latina com construções em língua românica. Então, a gente tem ali um número bem alto também de, vamos dizer assim, dados de pesquisa para a linguística histórica, por exemplo, né? Além de dados de pesquisa para historiografia linguística, que às vezes as pessoas confundem as duas coisas. Historiografia linguística, eu estou refletindo em como que o latim está sendo apresentado ali, né? Estratégias de apresentação, a forma como ele está sendo analisado. Na linguística histórica, a própria língua, né? Então, nesse material, por exemplo, tem dados de pesquisa para as duas coisas. Eu faço, obviamente, historiografia linguística. Então, essa é uma das coisas que tem a ver com o meu pós-doc, com o meu estágio pós-doutoral, né? E o que eu faço com esse material, né? Eu procuro as referências diretas e indiretas a Prisciano, né? Então, eu vou procurar, por exemplo, o que o Pedro Elias, né? Petrus Elias fala sobre Prisciano. Petrus Elias que escreveu a Summa Super Priscianum, né? Então, a gente procura lá as menções, faz o mapeamento e aí tenta descobrir como que esse autor aragonês português, né, está utilizando ali as ideias filtradas pela tradição dos comentários ao Prisciano, né, filtradas pela tradição medieval dos comentários ao Prisciano. Então, basicamente esse trabalho. Então, tem a ver também com Prisciano, inclusive eu estou traduzindo De Constructione, né, com o Fábio da Silva Fortes, a equipe dele lá da UFJF. Então, tem a ver também com Prisciano e toda a tradição de comentários que vem lá da Idade Antiga Tardia, da Antiguidade Tardia, até esse período tardio. São dois períodos tardios, Idade Média Tardia e Antiguidade Tardia. Então, basicamente é isso, né, que eu estou fazendo. É muita coisa para um pós-doutorado, é por isso que eu estou há 3 anos fazendo e ainda peguei uma pandemia no meio, né, imagine, né, então quer dizer, nada... Não, com certeza não. Mas temos certeza que é um belo trabalho. Sem afastamento. Isso sim, né? Meio heróico, assim, eu acho. Modéstia à parte.
Sim, com certeza. Alessandro, muito bom ouvir um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre o que você tem trabalhado, com o que você tem trabalhado atualmente. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos então para conversar sobre Tertuliano. Obrigado. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.unb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E lembre-se, Arcai é com CH. Estamos de volta com o nosso convidado, o professor Alessandro Beccari, que vai nos falar sobre Tertuliano. Alessandro, o que a gente sabe sobre a vida de Tertuliano, sobre o contexto histórico em que ele viveu? Bom, o que a gente sabe é aquilo que nós temos de uma biografia, né, que nos legou Jerônimo de Stridon, né? Jerônimo, aquele que é o tradutor da Vulgata. Então, Jerônimo escreveu um De Viris Illustribus, em que ele fala, eu acho que tem 150 pequenas biografias, né? Uma dessas biografias tertuliana, sobre Tertuliano, né? Então, o que a gente sabe é o que nós temos, basicamente. E também Agostinho escreve, obviamente, porque Agostinho é um autor romano-africano também, né? Então, ele também fala um pouco sobre Tertuliano. Inclusive, havia uma basílica dos tertulianistas na época de Prisciano, né? Na época de Agostinho, né? Porque Agostinho vive em Cartago, ele relata que havia ainda remanescentes dos tertulianistas, né? Seguidores de Tertuliano, que acabaram se convertendo ao catolicismo, digamos, e essa basílica foi transferida para a Igreja Católica. Então, foi obviamente, o Agostinho conhecia discípulos, né? Discípulos dessa seita que havia sido fundada, provavelmente, a partir dos grupos que Tertuliano criara séculos antes, né? Então, Agostinho também cita. Essas são as nossas fontes, basicamente, né? Basicamente. E você diria que esse envolvimento com essas seitas é o motivo pelo qual a gente pode dizer que Tertuliano foi polêmico? Sim, o Tertuliano ele foi um polemista, na verdade, né? Pode-se dizer assim que ele foi um grande apologista, porque ele defende as ideias, por exemplo, ele defende sobre a natureza da alma. Ele escreveu um tratado de Ânima, em que ele discute com os filósofos chamados pagãos, especialmente os gnósticos, com o suporte, né, com o aporte do estoicismo. Então ele utiliza o estoicismo, que ele considera uma filosofia, digamos assim, mais próxima, né, do cristianismo. Seria a filosofia no contexto não cristão, que estaria mais próxima do cristianismo, especialmente nas ideias relacionadas à alma, né? Então, por exemplo, ele escreve esse tratado em que ele tem essa polêmica com os gnósticos e com os filósofos não cristãos daquela época, né? Então, nesse caso aí, ele é um apologista, né? E aí ele tem outras obras, tem outros trabalhos em que ele é crítico da própria igreja. Ele vai criticar a igreja, vamos chamar de igreja oficial naquela época, não é? E aí, nesse momento, ele é um polemista, vamos chamar assim, um polemista contrário à igreja oficial, né? Ele vai criticar muito a igreja, a corrupção da igreja daquela época, coisas desse tipo. Então, ele acaba sendo considerado um herege posteriormente, né? Ele se afasta da igreja, ele adere ao montanismo, que é hoje em dia considerado uma heresia, né? Esse hoje em dia ainda é considerado, mas foi por muito tempo considerado uma heresia. Ele adere ao montanismo, que é a chamada de nova profecia, né? Que era uma heresia, uma parte do cristianismo que não estava se alinhando na época com a igreja, né? E depois ele ainda se volta contra o próprio montanismo e acaba por criar seus próprios grupos, né? Que, como eu disse, ainda havia remanescentes desses grupos na época de Agostinho. Então, ele era bem conformado, assim, ele acabou não ficando nem mesmo numa seita herege, né? Ele acaba criando a sua própria seita, ele acaba se transformando num heresiarca, basicamente, assim, né? Do ponto de vista da ortodoxia. E isso que é muito interessante, porque embora ele tenha esse lado, ele é citado até hoje, né? Por teólogos cristãos. Ele é citado ao longo de toda a história
por teólogos cristãos. Então, ele tem esse lado, né, digamos, polemista, contrário ao establishment aí e tal, mas, ao mesmo tempo, aquilo que ele escreveu é citado. Se não me engano, ele é citado até por Lutero, por exemplo, né? E é citado por outros teólogos mais próximos de nós, assim, no tempo. Não sei se respondi a pergunta, mas eu acho que isso tem a ver com o fato de ele ser bastante polêmico, né? Claro, respondeu. Agora, uma coisa que nos chamou a atenção aqui na sua fala foi o montanismo. O que seria o montanismo? Você pode explicar para a gente? O montanismo, eu acho que ele era chamado de também, os montanistas eram chamados também de catafrígios, né? Porque eles eram da Frígia. Eu tenho uma pequena anotação que eu fiz aqui, talvez até ajude a entender melhor, só para lembrar do nome das personagens, né? Então, a gente tem aqui, que era o movimento montanista, né? Então, ele teve origem na Frígia, em data posterior ao século II. Seu fundador foi Montano, né? Daí que vem o nome montanismo, que era um profeta que se acreditava inspirado pelo Espírito Santo, que ele chamava de o Paráclito, né? Preferencialmente. O Montano tinha duas assistentes, que era a Prisca, também conhecida como Priscila, e Maximila. Então, o montanismo, né, esse movimento, digamos assim, né, ele não foi inicialmente rejeitado pela Igreja Oficial, tá? Em seus inícios era uma espécie de movimento, assim, de um viés mais carismático, né? E não havia nele críticas, né? O que vai levar a ter críticas posteriores? É o fato de ser uma nova profecia. Eu imagino que seja isso, né? Não tenho formação em teologia, mas nova profecia significa que você está acrescentando mais à ortodoxia do que a ortodoxia propõe. Porque o nome do montanismo, outro nome, é nova profecia. Ele era chamado de nova profecia pelos seus seguidores, chegou à África no século III e aparece pela primeira vez na obra de Tertuliano no Contra Marcião, que é de 207 a 208, que utiliza para negar a validade das segundas uniões, né, para dar crédito à teoria, e também para dar crédito à teoria milenarista, que eu acho que era uma outra teoria proposta, né, pelos montanistas. Tem um autor, Echeverria, 2009, ele diz que é compreensível que o Tertuliano, né, como ele tinha uma natureza muito racional, muito voltada assim, à ação, ele fosse atraído por fenômenos visionários e de êxtase. Eu acho que a nova profecia oferecia isso, né? E também porque na reflexão teológica, o Tertuliano buscava justamente uma resolução para certas questões últimas sobre deveres de fé e obediência, e ele não encontrava isso na exegese, né? Na sua época, não encontrava na tradição da igreja e nem na lei natural. Elas pareciam para ele demasiado genéricas, né? Com relação a questões últimas sobre deveres, como se comportar no dia a dia, né? Assim, o Tertuliano acabou encontrando por um tempo, né, porque depois ele também vai abandonar o montanismo, a plena certeza doutrinária na inspiração prometida por esses círculos montanistas. E ali encontrou a autoridade última espiritual, né, para dar razões até às convicções próprias dele. Então, ele afirmava repetidamente que as revelações dos montanistas não se opõem à doutrina tradicional das igrejas, né, das igrejas apostólicas. Enfim, o que ele achava mais atraente no montanismo era seu puritanismo ético, prescritivo, talvez esses fenômenos visionários, e sua oposição cada vez maior à hierarquia eclesiástica, que ele considerava corrompida na época. Então, eu acho que era isso. Antes de se converter, o Tertuliano foi um mestre de retórica. Como que esse domínio da retórica aparece nos textos? Aparece bastante. Aparece bastante. Ele foi aquilo que a gente chamaria assim, de um advogado, né? Ele teve uma formação jurídica, então as formas do discurso dele são, né, os padrões discursivos dele são provenientes da retórica antiga, tá? Apesar de que ele é muito mais contundente, muitas vezes. Eu traduzi uma obra dele, né, sobre os espetáculos, de espectáculos, você vê justamente isso, né? Ele utiliza uma argumentação lógica, mas ele também utiliza uma argumentação psicológica. Ele vai usar, por exemplo, falar sobre gênero, espécie, né? E ao mesmo tempo que seria assim, uma argumentação lógica, e paralelamente, né, ele também utiliza uma argumentação do tipo mais psicológico. Posso ler até uns trechos do texto em que ele usa esse tipo de argumentação, que acho que aí pode ajudá-los, né? Inclusive a tradução minha, então não tem problema, não preciso citar o tradutor. Vamos ver, por exemplo, uma argumentação, digamos assim, mais do tipo psicológica, em que ele vai apelar para os sentimentos do seu público, né?
Então, por exemplo, quando ele fala sobre os horrores do anfiteatro, né, os horrores das lutas gladiatórias, lá no The Spectacular, ele vai dizer o seguinte, lá na parte 21. Quem se horroriza com um cadáver de alguém que morreu de morte natural, olhará com olhos tranquilos para corpos retalhados, desmembrados e mergulhados no próprio sangue no anfiteatro. Quem aprova a pena infligida ao homicida e assiste ao espetáculo é o mesmo que verá o gladiador relutante sendo compelido por meio de chicotadas e bastonadas a cometer um homicídio. Aquele que pede o leão para o assassino famigerado é o mesmo que exige a liberdade para o gladiador atroz. E é também o mesmo que solicitará o corpo do homem que esse gladiador matou, para ver o rosto do morto e olhar de perto o homem que desejou fosse abatido à distância, e tanto pior se não desejou. Então esse é um tipo de argumentação bem psicológica, né? Porque mostra, olha, você se horroriza, você vê um cadáver na rua, mas quando você vê um cadáver no anfiteatro, você aplaude. Então, quer dizer, para que maior exemplo de incoerência, né? Da parte dos pagãos, da parte dos romanos com relação a isso. Então, essa é uma argumentação assim, mais de viés psicológico. Uma argumentação de viés mais lógico, né? A gente teria, por exemplo, nesse outro trecho aqui. Ele vai usar aquilo que o Sider, né? O Sider é um desse importante intérprete do Tertuliano, importante pesquisador. O Sider vai chamar de argumento a contrário sensu, né? É um argumento que inverte, né? É um tópico da retórica, né, que consiste em um processo argumentativo que só não é idêntico a um outro processo argumentativo porque a hipótese e, por conseguinte, a conclusão são inversas. Então, inverte a hipótese com a conclusão. Então, esse é um tipo de argumentação de viés mais lógico, eu diria assim, né? Nós temos um exemplo aqui, ó, é um tipo de argumento, esse argumento de inversão muito útil na exploração de antíteses, que são caras ao Tertuliano, como bem e mal, Deus e diabo, né, santidade e pecados, segundo Sider, 1971, especialmente no que diz respeito ao comportamento dos cristãos em uma sociedade pagã. Então, utilizando essa forma de argumento e tendo por base a primeira frase do versículo do Salmo inicial de Davi, feliz aquele salmo do primeiro versículo, né, do primeiro salmo, em que o Davi, né, o rei Davi fala, feliz aquele que não anda em companhia dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores, é o Salmo 1:1. Então ele vai pegar esse salmo e vai fazer essa operação de inversão da hipótese, né, com a conclusão, né? Então vai ficar assim, né? E como todo o resto é parecido, porque nos espetáculos também se assentam em cátedras e ficam de pé pelo caminho, pois chamam também de caminhos os corredores das barreiras ao redor e as vias ascendentes que separam as seções populares. É igualmente chamado de cátedra o espaço reservado para os assentos nos lugares privativos. Portanto, do contrário, né? E contrário sensu, infeliz é aquele que foi a qualquer reunião de ímpio, né? Quer dizer, feliz é aquele que infeliz é aquele que foi a qualquer reunião de ímpios e em qualquer caminho dos pecadores ateve-se, e em qualquer cátedra de pestilência sentou-se. Então, esse é um outro exemplo aí. Então, temos um exemplo lá psicológico, né, em que você apela mesmo, até a gente fica meio assim, né, apela, né, nós, pessoas do século 20 e 21, no meu caso, ficamos assim, impressionadas, né, já um apelo mais lógico, mais a razão, também se encontra. Incrível, Alessandro. Você está lendo para nós esses trechos, né, da sua tradução do espetáculo. Você mencionou hoje, para nós hoje, o que você poderia, então, falar sobre a importância desse texto nos dias de hoje? Bom, eu acho que ele é um texto que fala sobre questões de inconsistência, incoerência, digamos assim, entre prática e realidade, né? Aquilo que você fala e aquilo que pratica. Então, como você pode ser um cristão, por exemplo, e você aprovar atrocidades, a morte, assassinatos, né? Aprovar esse tipo de atitude brutal, que nós sabemos, né, nós que estudamos um pouco mais sobre o período romano, a gente sabia que aquelas práticas eram legais, né? Eram execuções públicas, né? Eles eram executados publicamente, os criminosos, né? Mas o Tertuliano está dizendo, nós cristãos não podemos aprovar a pena de morte. É isso que ele está falando, né? Ele está dizendo, olha, como cristãos a gente não pode aprovar a gente não pode se sentir bem vendo uma pessoa ser trucidada, sendo morta no anfiteatro. Isso não está de acordo com o espírito. Tanto é que depois ele vai entrar, justamente, ele vai para a nova profecia, que é
uma visão em que o Espírito Santo, né, essa pessoa da Trindade, é mais valorizada, porque justamente a vida no Espírito não permite isso, né? Então, quem vai ao teatro e se diz cristão, né, não é. Então, quem é a favor da pena de morte, por exemplo, justifique-se, né? De acordo com o Tertuliano, isso é anticristão. Essa aprovação é anticristã, né? Muito importante e muito atual. Alessandro, a sua tradução está publicada? Bom, essa tradução, ela está no prelo, digamos assim, né? O Rodrigo Tadeu Gonçalves, né? Que é da UFPR, e o Leandro Cardoso, desculpe, eles estão coordenando essa tradução. Na verdade, como vocês perceberam, fala muito sobre o teatro, sobre o anfiteatro. Na verdade, o Tertuliano ele consultou fontes anteriores a ele, né? E ele, a partir da sua experiência pessoal, porque antes de se converter, ele foi um assíduo frequentador dos jogos, né, do anfiteatro. Então, a partir da experiência pessoal e a partir de leituras dele, a partir da cultura pessoal dele, né, cultura literada, cultura literária, ele escreve muito bem como que eram os espetáculos na época. Portanto, é uma fonte privilegiada. E, a partir disso, né, eu fui convidado a traduzir The Spectacules, que vai sair num livro sobre teatro antigo, que está sendo organizado, coordenado pelos colegas da UFPR e pelo Leandro, né? Pelo colega Rodrigo Tadeu Gonçalves e pelo Leandro Cardoso. Maravilha, vamos aguardar, então, a publicação. Alessandro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer enorme receber você, aprender um pouco mais sobre Tertuliano, conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua carreira. Nós agradecemos muitíssimo a sua presença. Olha, eu que agradeço. Fiquei mais instigado ainda a estudar o Pisciano, inclusive o De Anima dele, né, que é um dos tratados mais antigos sobre aspectos psicológicos, né? Mais interessado ainda em estudar esse autor, né? Que é um autor um pouco, não é muito citado, não é muito conhecido, né? Mas eu acho que vale muito a pena para entender muita coisa relacionada à cultura, essa cultura de transição ali, né? Entre um mundo e outro, entre um mundo romano, pagão, né? Greco-romano, e um mundo cristão que estava aparecendo, que estava surgindo naquela época. Então, acho que é instigante. E eu que agradeço a oportunidade. Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!